Glória a Deus, eu quero agradecer porque você veio. Dias de culto como esse, comemorativo, muitos viajam. Dia de mãe, dia de pai, alguns viajam. De fato, algumas pessoas mandaram mensagem dizendo que estaria viajando. Mas tem um número razoável, não está totalmente cheio, mas eu quero parabenizar vocês, porque vocês vieram. E também as mamães. Cadê as mamães? Levanta a mão aí, as mamães. Glória a Deus. Feliz Dia das Mães para vocês, amém? Eu quero honrar vocês hoje com uma palavra boa. Hoje vai ser diferente, nós vamos honrando. Vamos honrar a mãe da igreja, a Mama Cássia. Amém, nós te amamos, Mama Cássia. Hoje vai ser diferente, vamos honrar primeiro a Mama Cássia, depois as mães. Todo ano a gente primeiro honra as mães. Hoje foi algo do Espírito que Deus fez diferente, e isso deve ser valoroso para você. Você é de Deus, nasceu de novo, cheio de amor. E vamos preservar a unidade do Espírito, o amor e os princípios de Deus, de honrar pai e mãe, amém? E a igreja é uma grande família, nós temos um pai aqui da igreja e uma mãe, que é Cássia. E hoje é o dia de Cássia, é o seu dia, mas também é o dia da mãe da igreja. Eu acredito que você está aqui justamente também para cultuar a Deus e agradecer a Deus pela vida de Mama Cássia, amém? O mundo perdeu esses valores. Se o cristão perde esse valor, aí o versículo que eu tenho para dizer para o cristão como esse é: se dificilmente o justo se salva, imagine o ímpio e o pecador. Amém? Esse cristão está desviado dentro da igreja, que não entende esses princípios básicos de honradez, de família, de valorização da família, que estamos fazendo, remando na contramão do mundo. Eles estão deturpando tudo aquilo que é de Deus e que se chama família. É a única forma que eles encontraram eficiente de destruir a sociedade, é destruindo a família. Infelizmente eles aprenderam isso e funciona, mas nós estamos aqui. A igreja é uma barreira, amém? Aleluia. Então hoje, que é dia das mães, eu quero falar com o tema: a importância de uma mãe, amém? Você que é mãe, Vônei, cadê o pastor Vônei? Ele brincando comigo, dizendo que ele era pãe. Não me poupe, ele brincando, né? Eu sou pão e ele é pão, eu sou pão. Pão Jacó. Estou brincando, gente. Então, a importância de uma mãe. Hoje é dia das mães, como nós sabemos. E eu separei vários exemplos. 4 passagens, se eu não me engano, mais 6 mães, modelos de mães, que nos provê, mãe, não é pai, amém? Nos provê a importância de uma mãe. A primeira mãe que eu destaquei e veio no meu coração é Eva, que foi literalmente a primeira mãe da nossa história. Eva foi enganada, nós sabemos disso, amém? Quem lembra de Eva? Foi enganada por Satanás, representado pelaquela serpente maligna, mas mesmo sendo enganada, foi alvo de uma promessa. E não esqueceu da promessa, e ela superou os seus erros e seguiu em frente. Amém? Vamos ver isso aqui. Eu quero só dar 2 referências sobre o engano que Eva passou. Uma frustração, mãe sabe o que é isso. Mãe erra, amém? Mãe tem frustração. 2 Coríntios 11, versículo 3. 2 Coríntios 11, versículo 3. Paulo, ele diz aqui, estou lendo na King James: entretanto, receio que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. 1 Timóteo 2,13, Paulo também enfatiza isso. 1 Timóteo 2,13: porque Adão foi criado primeiro e Eva depois, mas Adão não foi enganado, mas a mulher é que foi enganada e caiu em transgressão. Então, quando Paulo diz, licença aqui, quando Paulo diz que estava falando que Adão não foi enganado, ele estava dizendo que a responsabilidade de cuidar e de zelar do jardim era de Adão e não de Eva, amém? E que Adão foi voluntário no seu erro. Ele não estava protegendo Adão e acusando Eva. Eva foi enganada, mas Adão não.
Ele foi negligente. Amém? Gênesis 3:1, vamos ver essa narrativa. Vamos ler alguns versículos. Está tudo bem com você? Glória a Deus. Vamos ler do 1 ao 15. Gênesis, capítulo 3. Eu resolvi ler porque eu tenho pouco sermão, então é bom. E também para uma compreensão melhor. Alguns textos, de fato, a gente evita, mas alguns são inevitáveis. Esse é um deles. A gente pontuar melhor os detalhes, os pormenores, para enriquecer a mensagem. Amém? Gênesis 3:1 em diante. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: então foi isto mesmo que Deus falou: vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Olha, está enganando, né? Poderia comer de todos, menos da árvore do conhecimento do mal. Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, diga comigo, que estava na companhia, e ele igualmente comeu. Se você for observar a ordem de Deus anteriormente, Deus falou para ele não comer, guardar o jardim, zelar e proteger. E ele estava do lado e não falou nada. Ele não interpelou a serpente, ele não repreendeu o mal, e ele estava do lado. E diz aqui: então, e ele igualmente comeu. 7. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. E em seguida entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Espera aí que eu saí aqui do meu problema dos tablets, tá? Não é meu não. Estou ungido aqui. Para cobrir-se. 8. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, um homem e sua mulher ouviram um som da movimentação de Yahvé Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde é que estás? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim. Imagine que som maravilhoso. E vendo que estava nu, tive receio, por essa razão me escondi. Então Deus questionou: e quem te fez saber que estava nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Replicou o homem: foi a mulher que me deste por auxiliadora, ela me deu do fruto da árvore que eu comi. O que é que ele está falando? Meia verdade. Porque ele estava do lado dela, ele viu, ele recebeu a ordem de Deus, foi ele que transmitiu para ela a ordem de Deus. Deus não falou para ela, falou para ele. Então ele já agiu como se não soubesse que o fruto era proibido. Só faltou dizer isso. O fruto dela, eu não sabia que era aquele fruto, foi ela que me deu. Aí o Senhor faz a acariação, né? Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher: que isso que fizestes? Querendo ouvir dela. Redagiu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então Yahvé Deus determinou, ela falou a verdade. Determinou a serpente: porque fizeste isto, és maldita entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio ventre, e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os descendentes dela, porquanto este ferirá a cabeça, e tu picarás aqui o calcanhar. Então, um grande destaque que eu dou a Eva como mãe e esposa é que ela, mesmo sendo acusada por Adão como culpada, ela superou e perdoou Adão. Um outro destaque é que ela recebeu uma promessa: do seu descendente vai nascer um que pisará na cabeça da serpente.
Amém? E ela creu e continuou com a vida dela. No capítulo 4, versículo 1 e 2 diz: então Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Caim. E declarou: com a ajuda do Senhor tive um filho, homem. Voltou a engravidar e desta vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava a terra. Então Eva reconhecia que cada filho que nascera dela era uma promessa de Deus. Amém? Era uma promessa do Senhor. Eva, depois de uma grande decepção consigo mesma, com o seu marido, superou, perdoou e prosseguiu. Então, para mim, Eva é um destaque de fé. Eu imagino a esperança dela, dos outros filhos que ela gerou. Será que é esse que vai ser o descendente? Mas eu vou continuar fazendo a minha parte. A vida segue. Não importa as frustrações, não importa as decepções que você, mamãe, você até homem, tenha sofrido hoje. A vida segue. Diga para o seu vizinho: a vida segue. A segunda mãe que eu destaco, ou mães, é Maria e Isabel. Vamos lá para Lucas capítulo 1, versículo 30 em diante. Lucas capítulo 1, versículo 30 em diante. Mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas, pois recebestes grande graça da parte de Deus. Eis que engravidarás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino nunca terá fim. Então perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso? Pois jamais tive relação sexual com homem algum. Então o anjo lhe esclareceu: o Espírito Santo virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e por esse motivo o ser que nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Saiba também que Isabel, tua parenta, dará à luz a um filho, mesmo em idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela a quem julgavam estéril. Ou seja, Isabel foi curada. Porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Diante disso declarou Maria: eis aqui a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. E em seguida um anjo partiu. Então Maria e Isabel são destacadas no meu coração, não apenas por ter gerado Jesus, ou João Batista. Isabel gerou João Batista, Maria gerou nosso Senhor, mas por acreditarem que os filhos são herança do Senhor, que os filhos são projeto de Deus, e mesmo que haja esterilidade, Deus cura. Mesmo em idade avançada, ela creu. Então, o diabo, escute isso, o diabo sabe que se conseguir enganar as mães, que os filhos não são projetos de Deus, elas não ministrarão sobre eles. O diabo sabe que se conseguir enganar as mães, que os filhos não são projetos de Deus, elas não ministrarão sobre eles. Maria e Isabel sabiam que filhos são herança do Senhor, são projetos de Deus, são milagres de Deus. O diabo também sabe que filho precisa ser planejado com Deus. E se pai e mãe não planeja, não valoriza, nem projeta os seus filhos. Filho precisa ser planejado com Deus. Obrigado pelos amém. Vocês estão aqui. Vocês estão pensando, né? Olha o versículo 39 de Lucas 1, do 39 ao 42. Durante aqueles dias, Maria preparou-se e saiu rapidamente em viagem para uma cidade da região montanhosa da Judéia. Chegou à casa de Zacarias e foi saudar Isabel. Assim que Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. E Isabel ficou plena do Espírito Santo. E com forte grito exclamou: bendita és tu entre todas as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. 45. Bem-aventurada é aquela que acreditou que o Senhor cumprirá tudo quanto lhe foi revelado. Então elas são destacadas porque sabiam que os filhos são projeto de Deus. Elas ministravam para os filhos desde os seus ventres. Amém? E elas acreditavam no milagre de Deus
para serem curadas, para os seus filhos serem curadas, elas sabiam o poder que uma mãe tem. Ela sabia que o poder que uma mãe tem, uma mãe que ora, que age em fé, vem de Deus, é o próprio Deus. Ei, vocês estão aqui, mamães? Há um poder em sua vida para gerar projetos de Deus. É mais do que um filho. E se você é mãe aqui, você gerou um projeto. Ainda dá tempo. E você um dia que está aqui vai gerar projetos de Deus. E nem tudo está perdido. A terceira mãe que eu destaco é a mãe de Rufo. Amém? Romanos, terceira não, acho que é a quarta, né? Falei de Maria Isabel, falei de Eva. É o terceiro exemplo, versículo. Romanos 16, 13. Eu achei muito interessante isso aqui e emocionante. Eu chorei lendo essa narrativa, lendo esse texto. Romanos 16, versículo 13. Olha que lindo e profundo para você, mamãe. Romanos 16, versículo 13. Estou com a boca um pouco machucada, por isso que eu estou usando aqui o aparelho no dente. Eu botei um negócio aqui porque está ferido um pouco. Aí nesse momento eu não estou beijando o Cássio, beijando de língua. Amém? Homem casado tem que beijar todo dia de língua a sua esposa. Nós temos aliança, nesses dias nós não beijamos, mas eu reclamei que todo dia a gente tem que beijar de língua. Eu não encorajo namorado beijar de língua. Acende em cima e risca embaixo. Se você quiser pecar, beije de língua a sua namorada. Eu não libero nenhum casal de namorado aqui para beijar de língua. Vocês sabiam que beijo de língua é oralidade? É sexo oral? Excita? Todo dia eu beijo de língua com minha esposa. Não esses dias, né? Mas todos os dias eu beijo de língua. Você que é casado, está perdendo o melhor de Deus, o seu casamento não beijando de língua. É um exercício. Amém? É uma preparação, talvez para de noite ou outro dia. Mas todo dia tem que beijar de língua. A Cássia me dá um cheiro na hora de sair, eu venho, aí eu volto. Pego ela no sofá, boto a mão assim no queixo. É minha esposa, eu posso, amém? Não posso cobiçar a mulher dos outros. Aleluia! Bendito aparelho. Voltando para a palavra. Olha o que Paulo diz. Romanos 16, 13. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe para mim também. Que mulher fantástica, a mãe de Rufo. Ela teve um privilégio de acolher no coração dela o apóstolo Paulo. Para mim, uma grande referência, inclusive levantado por Deus. Não foi Pedro, nem João, nem Tiago, nem aqueles que andaram com Jesus no seu ministério terreno, 3 anos e meio, que se tornou uma referência para nós. Deus levantou Paulo para ser uma referência para a igreja gentílica, para nós hoje no Brasil. Amém? Porque, como eu e você, Paulo não andou com Jesus 3 anos e meio. Paulo não andou com Jesus no espaço de 40 dias, quando ele ressuscitou dos mortos. Está lá em Atos. Ele foi um abortivo. Amém? Nasceu por último. Mas os feitos de Paulo, os milagres, o amor, a devoção, foi até maior do que aqueles que foram testemunhas oculares. Ele creu de tal forma que mergulhou. A semelhança de Paulo, nós podemos fazer o mesmo. Nós nunca vimos o nosso Senhor, mas podemos crer em amar as pessoas da mesma forma e sermos testemunhas de Cristo, tanto quanto Pedro foi, tanto quanto Tiago foi. Por isso que Jesus disse: bem-aventurados que não me viram e creram. Então, ser mãe de um homem desse. Então Paulo destaca: saudai Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe para mim. Então, qual é um poder que a mãe tem? Diga comigo: gerar filhos. Porém, Paulo abre aqui um precedente. Qual é o precedente?
de que há aquelas que não geram filhos no útero, mas podem gerar no coração. A mãe de Rufo foi uma dessas. E acredito também que a mãe de Rufo não foi mencionada com o seu nome próprio, para que cada mulher aqui se identifique. Se identifique como uma mãe, mesmo não gerando no útero, ou por algum motivo, você não pode gerar filhos, mas eu quero dizer algo para você: você pode gerar filhos com o seu coração. Amém? Então, eu admiro, sem saber o nome, não só a mãe de Rufo, mas todas as mães que estão aqui hoje, que estão gerando filhos com o coração. Eu quero dizer exclusivamente para você que gera filhos com o coração: parabéns por ser uma grande mãe. Porque quando uma mulher gera filho com o coração, é um amor diferente. Ela ama tanto que não precisou há 9 meses de gestação, nem sentir dores de parto, porque o amor é muito grande. Vocês estão comigo? Tem coisas que não dá para explicar, só elas sabem. A quarta e última mãe que eu quero exemplificar são duas: Eunice e Lloyd. Para terminar o meu sermão, seguimos com o nosso culto. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Fantásticas elas. Você vai meditar no Espírito Santo, vai me mostrando coisas que estão nas entrelinhas. Diz aqui: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela determinação de Deus, de acordo com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, filho muito amado, graça, misericórdia e paz provenientes de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Rendo graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de ti, noite em dia, em minhas fervorosas orações. Então, Paulo primeiramente fala da influência que ele recebeu dos seus antepassados, certamente do zelo dos seus pais, por exemplo, com a fé, com as escrituras, com a religiosidade, com a vida carismática, cristã, espiritual. E ele começa a lembrar a Timóteo da importância que a mãe e a avó de Timóteo tiveram para ele. Paulo começa a pontuar. Paulo mesmo foi produto de uma influência dos seus antepassados, dos seus pais, dos seus ascendentes. E diz aqui o 4: recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver, para que possa encher meu coração de alegria novamente. Da mesma forma, trago a lembrança a sua fé, não fingida, que primeiro habitou em ti, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habitam em ti. Por esse motivo, uma vez mais quero encorajar-te que reavives o dom que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Isso é maravilhoso, irmãos. Porque fica claro, está implícito aqui, e eu acredito nisso, que a avó e a mãe de Timóteo passaram por situações, por adversidades, por grandes desafios, e o próprio apóstolo Paulo testemunha, ele soube de alguma forma que elas passaram por grandes desafios, e Paulo começa a lembrar Timóteo, porque Timóteo estava sendo colocado, um jovem pastor, em uma posição de responsabilidade que haveria de ter muita obediência e renúncia, muito comprometimento, desafiadora para um jovem pastor. E Paulo disse: olha, lembra das situações, das adversidades que a sua avó Lloyd e sua mãe Eunice tiveram. Lembre e se encoraja e reaviva o dom que é em você, porque eu acredito que essa mesma fé, assim como os meus antepassados deixaram um legado para mim, elas deixaram um exemplo de fé. Creia como elas. Aleluia! Então, a avó e a mãe de Timóteo deixaram um legado, um exemplo. A melhor herança que uma mãe
pode deixar para o seu filho. Às vezes nós nos preocupamos em deixar bens materiais, isso é lícito, isso é bom, mas eu vou dizer, nada melhor do que deixar um exemplo de fé para os nossos filhos. Amém? E eu quero concluir essa mensagem lendo o texto que eu escrevi para a Cássia. Todas essas mães que eu citei, não dá para mudar a música não, está me deixando mais emocionado. Não, estou brincando. Todas as mães que eu citei foram exemplificadas justamente por lembrar de características que há em nossa mama Cássia. Particularmente por ser namorado, noivo e esposo há 29 anos que eu a conheço. Sendo 25 anos de casado, eu posso falar de mama Cássia com categoria. Me lembro da primeira gestação do nosso filho Aleph, onde ela recebeu um diagnóstico de que não podia engravidar. Como marido eu criei, comecei a falar com a Aleph na barriga dela pela fé. Mas ela creu comigo que podia gerar um filho pela fé. E assim foi. Ela me ligou extasiada de um orelhão, um telefone público que havia na Praça da Bandeira para dizer que estava grávida, depois que veio de um médico. Porém, houve detalhes ruins. Foi uma gestação difícil. O diabo sempre tentará roubar nossos sonhos e milagres. Passamos por situações terríveis. Por exemplo, no 8º mês, ela sangrou muito e quase perdemos nosso milagre. Foi muito sangue, ela se internou, não podia receber visitas. E eu enviei naquela data um bilhete para ela: continue crendo. Nosso Aleph nascerá com saúde e será um parto normal, como estamos confessando há meses. E assim foi. O sangue estancou e tivemos Aleph conforme declaramos. Havíamos decidido não ter mais filhos. Passado alguns anos, o Senhor falou conosco sobre termos mais um filho. Foi mais um projeto divino. Nasceu João Pedro. Foi maravilhoso as direções específicas que o Senhor colocou no coração de Cássia para declarar sobre João Pedro. E desde o ventre ela declarava que ele era manso e humilde de coração como Jesus. E ela declarava sobre Aleph que ele cresceria em estatura e graça diante do Senhor e dos homens. Eles cresceram, veio a igreja e junto os filhos espirituais. Mas Cássia continua a mesma, sempre se importando com todos, dando atenção a todos e oração. Quando ministra, ela não sabe poupar energia, ela se entrega totalmente, porque ela não vê pessoas, mas enxerga filhos. Ela ama na totalidade. Obrigado, Cássia, por ser modelo de ministra do Evangelho, excelente mestra da palavra, mas muito mais por ser mama Cássia, um modelo de mulher, esposa, ministra e mãe, ao mesmo tempo, no púlpito e fora dele. Você pode ser imperfeita como Eva, mas também um exemplo de esperança e gerar promessas de Deus como ela foi. Da mesma forma, você tem tido a obediência e a renúncia de Maria e Isabel, tem gerado filhos do coração, como a mãe de Rufo, e tem sido um modelo de fé como Lloyd e Eunice. Te amamos.